Amém, irmãos? Vou estar pedindo para os irmãos ficarem de pé. Vamos à leitura da palavra. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, o versículo 1 diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue, como as hordas de salteadores, que esperam alguns. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, num mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha nos edificando nessa noite. Amém. Amém, irmãos. Podem se assentar. Costa essa janela do lado de cá. Essa aqui. Essa. Isso. Amém, irmãos. Veja. Tomar um golinho de água. Minha água fugiu de mim. Capítulo 6 de Oséias é um capítulo muito interessante, por quê? Porque ele vai nos falar sobre o arrependimento fingido. Ele vai nos falar sobre a religião superficial. Ele vai nos falar de um povo que só busca a Deus quando a coisa fica feia. E isso para Deus é terrível. Veja, no capítulo 5 nós vimos uma série de coisas. E de propósito, na última exposição, eu não li o versículo 15. Por quê? Porque o versículo 15, Deus ele toma uma posição em relação a Israel. Então vamos ler. Oséias 5, versículo 15. Olha que interessante. Palavras do Senhor. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados. De madrugada me buscarão. Até aqui. Olha que interessante, veja. Nessa passagem Deus está falando o seguinte, olha, me retirei do povo. O pecado de vocês é terrível. E esse pecado exige arrependimento. O que Deus está falando aqui? Deus está falando que Ele está aguardando o verdadeiro arrependimento do povo de Israel. Até hoje as coisas funcionam aqui assim. Lembra, quando você foi salvo, a sua salvação começou como? Arrependimento. Você enxergou quem você era pela ação da graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. Você viu que você estava contrário a Deus. E aquilo gerou o quê? Gerou uma mudança. A ação do Espírito Santo trouxe um novo nascimento. Por causa do novo nascimento, você creu e passou a amar o Senhor. Ao amar o Senhor, você começou a romper com as más obras. Foram todas de uma vez? Não. Porque existiam obras que você praticava que você não enxergava. Agora, algumas coisas aconteceram imediatas. Por exemplo, eu lembro, quando eu fui salvo, eu mentia muito.
Eu sempre fui vendedor, sempre trabalhei em grandes empresas e eles sistematicamente nos ensinam a mentir. Então a mentira para mim era algo corriqueiro. E veja, eu não estou jogando culpa nessas empresas que ensinaram, porque eu menti porque eu quis. Eu não menti porque eu fui vítima, eu não menti porque, ai, coitado, mentia. Não, é porque eu era safado, sem vergonha, queria tirar proveito daquilo. Entendeu? E eu lembro, primeira coisa que Deus mexeu na minha vida foi a mentira. E eu penso que na vida dos irmãos, logo de cara no caminhar cristão, teve algo que Deus mexeu. Alguns rompem com os vícios, alguns rompem com a bebida, com o cigarro, com drogas. Alguns mudam o seu mau gênio. Mas a marca do arrependimento são os frutos. Lembra que João Batista falava? Dai frutos dignos de arrependimento. Pode ficar tranquila, viu, irmã? Tá ótimo. Dai frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento é algo que tem que vir. E Deus aqui, ele se posiciona, fala, olha, eu só vou lidar com esse povo quando eles se arrependerem. E aí inicia o capítulo 6, o versículo 1 diz, vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Olha que interessante, veja. O povo sabia que era Deus. O que o povo está falando aqui é uma verdade. Deus ele quebrantou, Deus abriu uma ferida, e o mesmo Deus que abre a ferida, sara. O povo aqui não está falando nenhuma mentira. Mas o texto mais à frente vai nos mostrar o quê? Que o povo estava falando da boca para fora. Vinde, busquemos ao Senhor. Ele nos quebrantou. Ele abriu a ferida, ele nos sarará. Então aqui está falando, Deus vai denunciar isso como uma busca fingida, como uma busca superficial. Várias e várias pessoas na caminhada cristã, a frase que elas mais falam, a partir de agora eu vou pegar firme, a partir de agora eu vou ser outro. E quando passa 2 dias depois do culto, acaba a gasolina, e a pessoa volta a ser a mesma pessoa. E nunca rompe, e nunca avança, e nunca busca santidade, e nunca busca transformação. Isso é uma fé superficial. Isso é o que está sendo denunciado aqui no capítulo 6 de Oséias. E olha como é que a coisa funciona. Versículo 2. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Olha a frase do povo falando da restauração de Deus. Veja, aqui não está falando de Jesus. Aqui não está falando da ressurreição de Jesus. Não é isso. É um ditado popular. Olha, depois de 2 dias ele vai nos dar vida e nós vamos reviver. O que eles estão falando? Nós vamos buscar Deus e ele é gracioso. Ele vai mudar a nossa vida. É alguma mentira isso? Deus tem poder de reviver alguém? De trazer um avivamento na vida da pessoa? Tem. É mentira o que eles estão falando? Não, o problema é que o texto vai nos mostrar que eles falavam isso da boca para fora. Eles falavam isso como frase de efeito. E frase de efeito não tem poder no mundo espiritual. Frase de efeito não causa nada. Tem crente que parece um torcedor de futebol, que fica toda hora falando frase de efeito, não sei para quem, não sei para quem, não sei o que produz. Sabe, aquelas pessoas, quando você se aproxima delas, ela muda até o jeito. E muda o vocabulário, que você olha assim e fala, meu Deus, eu preciso ser santo que nessa pessoa aí. Sabe o camarada que fala na linguagem Almeida, corrigida e fiel? Amado irmão, glória a Deus por aquilo que está fazendo. Meu, tem gente assim. Não sei onde quer chegar. Você sabe que aquilo não é verdade. Você sabe que aquilo é superficial. Não era melhor ser que nem aquele pecador que batia no peito e falava, Deus, miserável pecador que eu sou. Não seria melhor assim? Uma maneira simples, uma maneira humilde? Lógico, tem coisa que você ouve e você não vai falar nada. Mas a gente percebe logo, quando a conversa da pessoa é religião barata.
Quando a conversa da pessoa é religião vazia, não cola. Quem tem o Espírito Santo sabe que aquilo é conversa fiada, que aquilo é conversa mole, que não tem poder de mudar ninguém. É isso que Oséias está denunciando. Amém? Vamos lá, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia, que rega a terra. Olha que interessante, mais uma verdade. Por exemplo, como é que era o clima naquela região? Você tinha uma temporada de chuvas e uma temporada seca. O que fechava a temporada de chuva era a chuva temporã. Aí começava a seca. No final da seca, quando ninguém mais aguentava, caiu um chuvão para refrescar tudo, para molhar tudo. Era a chuva serôdia. Quando vinha a chuva seródia, era uma promessa de boas colheitas. Deus fazia isso? Sim, principalmente quando o povo estava dentro da aliança, quando o povo estava obedecendo. Deus faz isso que o povo falou aqui? Sim, Deus pede para a gente crescer, em conhecer o Senhor, em perseguir ao Senhor, em prosseguir, avançar no Senhor? Sim, mas a questão é que eles faziam isso da boca para fora. A questão é um grande aviso para nós. Não viva uma religião vazia. É melhor reconhecer seus erros, é melhor reconhecer sua fraqueza, comparecer diante de Deus através de confissão de pecado. Sabe, algumas orações muito simples. Senhor, olha, eu não presto mesmo. Senhor, o Senhor sabe que eu sempre erro. Mas eu confio no teu poder. Primeira coisa, Senhor, perdão desse erro. Eu não quero ser assim. Me dá mais da tua graça, eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero buscar a tua face. Isso é correto? Sim. A questão aqui é o coração. E como que a gente sabe que esse povo estava falando da boca para fora? Olha que interessante, versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Olha a resposta de Deus. Deus responde da seguinte forma: o que eu vou fazer com vocês, Efraim? Efraim é Israel, é a maior tribo de Israel. O que eu faço com vocês, Israel? Reino do Norte. O que eu faço com vocês, Judá? Judá entra na jogada. Oséias profetizou para o Reino do Norte. Mas ele também profetizou para Judá. E aí Judá entra na jogada. Por quê? Porque Deus está falando assim, olha, essa frasezinha que vocês estão falando aí eu estou parafraseando, tá? No mauriciês. Essa conversa mole, essa conversa para boi dormir, não cola. Porque essa conversa é que nem a névoa da manhã. Assim que o sol sai, ela vai embora. Essa bondade de vocês é temporária. Isso aí é conversa de quem está com peso na consciência, a consciência pesou, sabe que está com a barra suja com Deus e quer vir com essa conversinha para boi dormir para cima de mim. Mais ou menos é o que Deus está falando aqui. Essa é a novíssima tradução linguagem de hoje, linguagem do pastor Maurício. Mas é isso que Deus está falando. Deus está falando aqui, olha, que nem o orvalho bateu o sol, acabou. E aí ele vem com uma frase clássica. O que eu faço com vocês, Israel? O que eu faço com vocês, Judá? Essa frase aqui nós conhecemos muito bem. Muitas vezes é o que nós falamos com os nossos filhos. Quando eles fazem alguma coisa errada, você cruza o braço e fala, o que eu faço com você agora? Quando você faz isso, você não está perguntando para a criança responder, não, papai, agora o senhor me corrige, o senhor me coloca 5 minutos de castigo, aí o senhor lê um trecho da Bíblia comigo, ora comigo, não é isso que você está falando. Você está falando assim, o que eu faço com você, pô? Urra, não dá mais. Não é assim que a gente às vezes fala com os nossos filhos?
É o que Deus está falando aqui. E qual que é a denúncia de Deus? A superficialidade do povo. Irmãos, o que tem de crente superficial, o que tem de crente falso, que acha que através de uma postura exterior ele vai agradar a Deus. O que tem de crente legalista, a maioria dessas pessoas, elas são extremamente legalistas. O que é o legalista? É aquele camarada que está preparado para apontar o dedo para os outros. E para apontar o dedo na falha dos outros. Mas sequer ele toca nas falhas dele. Lembra que Jesus falava, ó fariseus, vocês atam fardos pesados nas pessoas. Mas vocês sequer tocam nesses fardos com o dedo. Os fariseus eram legalistas. Muitos crentes falsos são legalistas. Vivem uma vida de pecado. Vivem uma vida como inimigos de Deus. Por quê? Veja que interessante. O crente nascido de novo peca? Sim. Mas ele não permanece na prática do pecado. Por quê? Porque sendo nascido de novo, o Espírito Santo habita nele. E é o Espírito Santo no seu ministério que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí esse crente, despertado pelo poder do Espírito Santo, se arrepende, rompe com aquela prática. Agora, a pessoa que vive na prática, na verdade ela está mostrando que ela nunca nasceu de novo. Na verdade ela está mostrando que ela vive uma religião vazia, que não é verdadeira. E é esse tipo de pessoa que Deus está denunciando aqui. Irmãos, cuidado, o que explica os grandes escândalos evangélicos? O que explica uma série de crentes que não vale uma gota d'água, não tem vergonha na cara, não tem decência. Você pega ateu, que muitas vezes tem mais caráter que muitas pessoas que se dizem crentes. Porque, veja, para o ateu não tem esperança, só resta o caráter. Muitos, se não se apegarem nisso, não sobra nada. Aí vira aquela coisa estranha, que nós vemos também por aí. Porque cada filosofia, cada teologia gera um estilo de vida. Agora, não se espera isso dos crentes. Veja, nós fomos eleitos para a prática de boas obras. A marca do eleito é a prática de boas obras. Essas obras começam na minha casa. Essas obras começam na minha vida. Primeiro plano. Segundo plano, no meu cônjuge. A maneira que eu trato o meu cônjuge reflete o que vai no meu coração. Terceiro plano, no tratamento com os meus filhos. O que os meus filhos vão conhecer de Deus é aquilo que eles veem na minha vida. Menino, vai ler a Bíblia agora. Tá bom, pai. Depois que o pai lê, eu leio junto. Tem crente que é assim, manda o filho ler a Bíblia e ele não lê a Bíblia. Sabe o que a pessoa vai estar criando? Vai estar criando um revoltado contra a religião. E quem aqui cresceu em lar evangélico, que não é o meu caso, infelizmente, que eu acho que com todos os defeitos é melhor crescer num lar cristão do que num lar ímpio, em todos os aspectos é melhor crescer num lar cristão, mas quem cresceu no lar evangélico sabe que muitas vezes foi exigido dele algo que os adultos nem tocavam. E isso gera uma revolta, isso gera uma mágoa contra o evangelho. O que nós temos que fazer? Nós temos que dar exemplo para os nossos filhos. Nossos filhos têm que olhar para nós e enxergar em nós uma espiritualidade real. Uma espiritualidade de alguém que lida com as suas dificuldades, com os seus limites. Sabe? Chegar na criança e falar, ó filho, você vê que papai também para ler a Bíblia, olha, tem que lutar, não sei o quê, mas ó, vale a pena fazer força, ó, papai está conseguindo. Agora, se o pai nem levar a família para a igreja, leva. O que vai cobrar do filho? Se nem orar, ora. Gente, tem crente que não ora nem para comer. Orar para comer é uma oportunidade de glorificar a Deus que lhe deu o alimento. É o mínimo que se espera. Qualquer religiosão vai orar para comer. Percebe?
Da onde que vem isso? Por exemplo, o Brasil é um país católico. Eu lembro que eles colocavam os heróis da fé tão distantes. Pedro, João, José, Maria, que nós olhávamos aquilo e falávamos, nossa, aquilo ali é impossível, eu sou bandido mesmo. Gente, quando eu falo bandido, não é que eu era bandido, é para ficar mais legal, entendeu? Então, você falar que era bandido dá um tom. Entende? Quando eu era pilantra, né, irmãos venezuelanos? Entende? A gente olhar e falar, nossa, eu não vou chegar naquilo ali nunca. Como, por exemplo, José nunca acordou de mau humor, Maria nunca acordou de mau humor, Pedro nunca teve problema. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê Paulo e Barnabé fechando o tempo. Por quê? Por causa da covardia de João Marcos, que abandonou a viagem missionária. A Bíblia nos mostra homens reais, que com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades, buscam a Deus. É nesses homens que a gente tem que se espelhar. É nessa verdade que a gente tem que se espelhar. Porque senão eu vou cair nisso aqui. Já pensou Deus olhando para nós e falando, o que eu faço com vocês? Eu vou dar uma resposta. Aí Deus lembra de 1 Coríntios 11. Vai lá, legal, vou recolher. Aí para de dar trabalho. Está salvo, selado com o meu espírito, vou recolher. 1 Coríntios 11. Ah, não, recolher não, é muito novinho. Ah, já sei, vou pôr na disciplina. Eu acho que se der uma boa ralada nesse meu filho, uma meia dúzia de varada, ele vai se despertar. É isso que Deus faz. A pergunta é, que tipo de crente você vai querer ser? De que maneira você vai se aproximar de Deus? Não é melhor se aproximar de maneira simples, com todos os defeitos, com toda a realidade, carente da glória de Deus, carente da graça dele? Não é melhor? Falando onde está errado, falando onde dói, falando da sua dependência dele. Eu creio que essa maneira é muito melhor, é muito mais realista. Você não fica enganando você mesmo. E quando você vê que você é mudado, o nome de Deus é glorificado naquela obra na sua vida. As boas obras glorificam o Deus Altíssimo. Amém? Vamos seguir, versículo 5. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Olha que interessante, aqui traz um aspecto do ministério profético, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Veja, o ministério profético é uma denúncia, o ministério profético é um aviso de juízo. O ministério profético é extremamente duro. E ele traz uma verdade que choca o povo, porque muitas vezes o ministério profético sempre falava de morte. Sempre ligava a desobediência, a destruição. Aí Deus está explicando para o povo, ó, sabe por que eu mandei os profetas aí? Mandei o juízo? Por causa desse comportamento de vocês, por causa dessa rebeldia, por causa dessa religião superficial. Lembra que Jesus relembra o texto falando, porque com sua boca me honram com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Era o mesmo problema. Muitos crentes hoje louvam a Deus só da boca para fora. E o coração está distante. Se a pessoa é nascida de novo, isso aí tem um nome, problema. Isso aí tem um nome, juízo. Tem gente sofrendo que não precisava sofrer. Tem gente passando apuro porque quer. Porque a Bíblia é clara, o fardo de Jesus é leve, a graça de Jesus está disponível. A pergunta é, você quer? A pergunta é, você quer abrir mão do seu pecado de estimação? A pergunta é, você quer abrir mão de um estilo de vida mundano, onde só com a sua boca Deus é o primeiro, mas com aquilo que você faz, Deus não é o primeiro? É uma mentira. É isso que o profeta está despertando aqui. Agora, qual a grande diferença? Nós somos crentes. Deus não derrama sua ira sobre seus filhos.
Sobre os seus filhos, Deus disciplina. A disciplina de Deus é completamente diferente da ira de Deus. Você nunca pode confundir. Nós vivemos dias onde Deus disciplina, sim, mas Ele é Pai, Ele é gracioso, Ele sabe como apertar. Ele não destrói a semente. Eu gosto da figura do vinho. Para preparar o vinho, tinha que pisar as uvas, e o suco era colhido. Só que quem pisava as uvas se segurava para não derramar todo o peso na uva, porque senão a semente era esmagada e o suco e o vinho, posteriormente, ficava amargo. Deus pisa as uvas que somos nós, mas Ele maneira, Ele equilibra para que nós não nos tornemos amargos, mas ao contrário, com alegria, nos posicionemos em novidade de vida, tenhamos a nossa vida transformada e com alegria vemos a mudança e começamos a servir a Deus de maneira diferente. Agora, no ministério profético, Deus veio e arrancou com raiz e tudo. Principalmente por quê? Porque eles não eram salvos. Tinha gente salva? Tinha, mas tinha muita gente que não era salva. Como é hoje. Tem muita gente que frequenta a igreja e que assim que morrer vai pegar sua Bíblia, vai pegar seu inário e vai direto para o inferno. Cantando Castelo Forte ao nosso Deus. E vai ficar lá pela eternidade. Porque nunca nasceu de novo. Nunca nasceu da água e do Espírito. E está fingindo para si mesmo que é salvo. E é o pior tipo de pessoa enganada que tem. Pastor, como é que eu sei? Olha para a sua vida. Olha para o seu temor. Tem uma palavra na nossa igreja chamada teste de salvação. Um dos testes de salvação é ver o seu nível de obediência à palavra. Quem obedece à palavra está com uma fé saudável. Quem não obedece à palavra está com uma fé enferma. E pode ser que nem fé tenha. Nunca nasceu de novo. É o termômetro. Jesus falou isso. Aquele que me segue, que é minha ovelha, ouve as minhas palavras. João confirma isso nas suas epístolas. É repetitivo. A ligação entre novo nascimento e obediência. Eu não obedeço para ser salvo. Eu obedeço porque eu sou salvo. É completamente diferente. É um fruto. Eu nasci de novo. Meu coração de pedra foi tirado. E o meu coração de carne foi colocado. O Espírito Santo se fez um espírito com o meu espírito. E me guia. A minha vida tem que manifestar essa habitação do Espírito Santo. Ele tem sobrenome, é santo. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 6. Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Até aqui. Veja que interessante. Deus aqui denuncia a falsa religião. O reino do norte tinha calendário, o reino do norte tinha sacrifício, o reino do norte tinha templo. Era contaminado, mas eles, dentro do possível, cumpriram a lei de Moisés. O reino do sul, a mesma coisa. O reino do sul, eles cumpriam muito mais rigorosamente. Aí sabe o que Deus está falando aqui? Olha, eu não quero sacrifício. Eu quero misericórdia. Eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês se relacionem comigo. Eu não estou ligando para o holocausto. Agora eu vou traduzir na novíssima linguagem de hoje. Eu não ligo para churrasco. Porque eu criei os animais, eu criei o churrasco. Eu coloquei esse ritual aí como um símbolo do meu filho que lá na frente ia salvar vocês. Mas a grande pergunta é, você vive esse tipo de religião, de práticas? Por que eu tenho dificuldade com o evangelho de costumes? Porque o evangelho de costumes pode gerar uma coisa que eu chamo de urubu oxigenado. Os irmãos sabem o que é urubu? Sabe o que é água oxigenada? Urubu oxigenado é o seguinte, a pessoa vem para a igreja.
E aí a primeira coisa que ela pergunta, o que eu tenho que fazer? Ó, você tem que comprar uma Bíblia, compra uma Bíblia. E agora? Ó, agora você vai botar um terno. Beleza, ó, enquanto te cumprimentarem, graça e paz, você responde, graça e paz. E quando o pastor mandar levantar, você levanta. E se ele mandar fechar os olhos, você fecha. E abaixa a cabeça, franze a testinha para ficar com cara de piedoso. Irmãos, eu também franzo a testa às vezes quando eu vou orar, mas estou falando aquela pessoa religiosa. Entendeu? E aí o que acontece? Eu pego o urubu que vivia no lixo, vivia no pecado, e pego uma água oxigenada e ele vira uma pomba. Coisa mais linda. E aí você olha de longe e fala, nossa, uma pomba andando. Até a hora que tem uma carniça do lado, que é o pecado. Assim que o urubu oxigenado vê a carniça, ele vai agir conforme a natureza dele, vai mergulhar no pecado. Religião de aparência nada mais é que um urubu oxigenado. A gente brinca, tem pessoas que têm o dom de línguas, que a língua vai lá na esquina. A língua é veneno de cobra. A língua só serve para praguejar, para gritar com os outros, para fazer fofoca, para falar mal. E quantas pessoas dentro das igrejas que têm esse testemunho, que precisam ouvir esse versículo. Olha, misericórdia eu quero que vocês me conheçam. Conhecer de uma maneira íntima. Conhecer, buscar, é relacionar. Não é viver religião vazia. Religião por religião, cada um tem a sua e vai tudo junto para o inferno. Porque a religião não tem poder de salvar. Muito sério esse capítulo aqui, muito sério. Isso aqui é uma advertência. Gente, nós estamos falando de eternidade sem Deus. Sabe o que é eternidade sem Deus? Dá arrepio só de pensar. Ah, o pastor está ameaçando? Não, estou abrindo seus olhos, que você pode estar vivendo uma fé superficial. E se o Espírito Santo não habita em você, você não é salvo, você vai para o inferno. Essa é a realidade dura que essa palavra traz. Mas é melhor agora você parar para ver. Você fala, nossa, pastor, fiquei incomodado, bom mesmo. À noite, quando você estiver na sua cama, bota a cara no pó, se humilha diante de Deus, confessa os seus pecados, fala, Jesus, eu te amo. Eu quero que o Senhor seja de verdade Senhor da minha vida. A vida que eu estou vivendo não está certa, perdão. Mas eu estou aqui confessando diante de ti. Não quero mentira, não quero teatro, não quero coisa errada. Quero ver se Deus não vai mudar a sua vida. Se você chegar rasgando o verbo. Quero ver se não. Olha, é muito melhor rasgar o verbo, é muito melhor ficar triste, é muito melhor chorar diante de Deus do que passar a eternidade no inferno. Garanto para você. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 8. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue. Até aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Gileade é uma região. É como se fosse o litoral do Paraná aqui. Aí olha o que Deus está denunciando. Deus começa a falar da violência em Israel. Quando nós estudamos junto o livro dos reis e o livro de crônicas, nós vimos que Israel era um país extremamente violento. Para vocês terem uma ideia, só em Israel foram 9 dinastias diferentes de reis. Sabe o que é a palavra dinastia? 9 dinastias diferentes. Todas elas tomadas com golpe político e muitas delas tomadas com assassinato. Essa era a marca de Israel. Curioso, né? Era a mesma marca nos dias de Noé. Era a mesma marca nos dias de Lameque, pai de Tubal-Caim, Jabal e Jubal. Os primeiros fabricantes de armas. Era a mesma marca em Sodoma e Gomorra, que aquela sociedade era violenta. Não podemos esquecer da guerra dos 4 reis contra os 5 reis, na qual Ló foi preso. E que Abraão teve que sair para dar socorro. Entendeu? Violência.
Curiosamente, qual é a marca da sociedade ocidental? Que está sendo gradativamente descristianizada. O cristianismo está havendo uma tentativa no mundo ocidental de banir o cristianismo. Qual é a consequência na nossa sociedade? Primeira delas, violência. O que vai mudar, mais violência, menos violência, mas olhe o mundo ocidental como é mergulhado em violência. Por quê? A falta de temor ao Deus da Bíblia gera violência, é um fruto natural. Porque o homem não tem a quem temer, não tem a quem prestar conta. E o ser humano sem freio é capaz das piores abominações. Agora, olha que interessante, esse povo aqui conhecia Deus. Esse povo aqui lia a Bíblia. Esse povo aqui tinha ensino da palavra. E ele era os primeiros a praticar a violência. Para agravar mais, olha o versículo 9 que vai dizer: como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes, que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Até aqui. Olha que interessante, a denúncia não para no povo. A denúncia não para nos líderes. A denúncia para nos sacerdotes. Esses sacerdotes eram como hordas de bandidos, eram como gangues. E eles matavam pessoas, ficavam à espreita, roubavam e matavam pessoas. Tem gente que acha que isso aqui é figurativo, através da falsa religião. Mas em outras traduções falam que eles ficavam no caminho de Siquém. O que muitos intérpretes entendem é o seguinte: aconteceu algo no caminho de Siquém, um morticínio muito grande, talvez a tua tradução está caminho de Siquém, um morticínio muito grande, no qual os sacerdotes planejaram aquilo de consenso e mataram as pessoas. Você imagina o sacerdote que era para ensinar a lei de Deus. É o camarada que mata. Nós vamos explorar isso aí um pouco melhor nas aplicações. E aí, avançando, versículo 10, vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Veja, ele fecha a denúncia com o quê? Idolatria de Israel, prostituição, contaminação. Deus vê a contaminação, Deus vê o pecado, Deus não fecha os olhos, Deus não passa pano. Eu vou usar aqui uma ilustração do pastor Luiz Saião, que eu acho que é como muita gente pensa. Tem gente que pensa que Deus é um velhinho gordinho, bonitinho, barba branca e cabelinho branco. E você vai lá, faz coceguinha na barriga dele e fala: ó, foi mal, hein? Não tem essa de foi mal. Deus não é um bom velhinho para dar uma risadinha. Vovô sabe. Não é assim que funciona. Deus odeia o pecado. Deus tem nojo. Deus abomina. Agora imagina esse pecado vindo de alguém que é seu filho. Não tem essa de foi mal. Isso ofende a Deus. Ofende de maneira séria. Aqui no caso é idolatria, mas veja, a idolatria, um abismo chama outro abismo. Juntou a violência, juntou prostituição cultural, juntou adultério, juntou pecados sexuais, a coisa vai fervendo. Nós estudamos juntos no livro de Reis, no livro de Amós. A liderança do país roubava, era corrupta. O país foi tomado por bandidos. Essa era a realidade de Israel. Olha o que deu.
E Deus está vendo tudo isso. Não passa em branco. Deus está vendo as afrontas. Hoje a gente pergunta e fala, Senhor, olha o que estão falando de ti. Você já viu cena na televisão que você vai falar, como é que Deus deixa? Eu já vi cena que eu falo, ó, não sei como é que Deus deixa. Eu falo, Senhor, só o Senhor mesmo, hein? Se fosse eu, o botãozão vermelho já tinha ido. Bom, não escapava. Já tinha detonado tudo. Tenho meus eleitos mesmo. A galera que vai me adorar, que meu filho morreu por ela, já fui buscar. Botão vermelho, bum, acabou. Mas um dos motivos que Deus ainda não apertou o botão vermelho é que tem gente para ser salva. Tem gente para ser buscada. Tem gente que vai passar a eternidade conosco. Entendeu? Mas vocês podem ter certeza, um dia, todos aqueles que blasfemam o nome do Senhor, todos aqueles que se levantam com altivez contra Ele, eles vão ter a paga. E vou te falar uma segunda frase. A minha Bíblia, no livro do Apocalipse, fala o seguinte, que nós, salvos, vamos denunciar, justos e verdadeiros são seus juízos. Você não fica ofendido quando falam sobre Deus? Eu fico. Ó, pode até falar de mim, porque eu sou tranqueira. Mas não de Deus, que é santo, santo, santo. Que é bondoso com todo mundo. Que o sol bate em todos os telhados. Que abençoa pessoas que sequer param para pensar um segundo que ele existe. Você não fica ofendido? Eu fico. Olha, fala de pastor, fala da igreja, tal, a gente até entende, é ser humano é pecador. Mas falar de Deus, falar de Jesus, que foi moído pelas nossas transgressões, mas um dia isso vai ter retorno. Efraim, Israel teve o retorno antes. Mas esse povo vai estar lá no juízo final, Apocalipse 20, versículo 11. E abriram-se os livros. E o mar e o inferno devolveram os mortos. E aquele que não foi achado no livro da vida, o seu destino foi o lago de fogo. Mas aqui, de maneira física, eles foram arrancados da terra. E para encerrar o capítulo, versículo 11, também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Olha que interessante. Deus coloca Judá debaixo do mesmo juízo que Israel. Qual é a diferença? Se eu não me engano, é 136 anos. Por quê? Porque Israel só teve rei desobediente. Samaria caiu em 722, para nunca mais voltar. Judá, capital Jerusalém, vai cair em 586. Vai completar o cativeiro babilônico de 70 anos. E aí Deus vai retornar. Por quê? Porque Judá oscilou entre bons reis e maus reis. Por que Judá vai voltar? Porque existem promessas messiânicas. Jesus teria que vir, vindo da tribo de Judá, na plenitude dos tempos. Aí Deus trouxe de volta. Mas por que Deus trouxe de volta? Por causa da aliança que ele fez. Por que Deus trouxe de volta? Por causa das promessas que ele fez a Abraão. Não porque alguém era bom. É porque ele é Deus, é por causa dele que ele fez. Entendeu? Para cumprir aquilo que ele tinha falado. Amém? E aí nós vamos para algumas aplicações. Veja, pelo final, é inevitável não notar. Gente, a desgraça de um povo onde bandidos violentos, gente que não presta, toma o poder. O que acontece com esse povo? É só destruição, é só ladeira abaixo. Quando a gente olha na história humana, quando a gente anda pelo mundo, e em todos os povos foi a mesma coisa, sempre que bandidos assumiram o poder, junto com aquilo veio destruição,
veio muito juízo de Deus, veio muita coisa errada. Por isso que nós temos que estar sempre orando por nossas autoridades. Independente de ideologia política. A ideologia política eu tenho a minha, você tem a sua. Mas lembra que nós temos um presidente, Jesus Cristo, que é Ele que cuida de nós? Então é a Ele que eu tenho que orar. Porque terrível coisa para um país é quando bandidos, gente violenta, gente envolvida com morte, assume. É só olhar na história humana. E vão acontecer outros países que acontece isso. Por isso você tem que orar, por isso você tem que evangelizar. Por isso você tem que divulgar as boas novas do Evangelho. Amém? Segunda aplicação. Igrejas tomadas por mercadores da fé. É outra coisa terrível. Aqui no caso, veja, Israel não é a igreja do Antigo Testamento. Israel é o povo de Deus do Antigo Testamento. Igreja começa oficialmente no Pentecoste. Então, no Antigo Testamento, Israel é o povo salvo, o povo eleito. Entendeu? Pela fé, no Messias que havia, Israel já vem sendo salvo. São nossos irmãos. Nós vamos congregar, nós vamos passar a eternidade com Davi, com Noé, com vários heróis. Entendeu? Mas trazendo para hoje, uma das piores desgraças que tem no mundo moderno é mercadores da fé, que, entre aspas, matam pessoas através dos seus falsos ensinos, através das suas corrupções, através das coisas erradas. Cuidado! Quem tem que zelar pela igreja que você congrega é você. Se você vê qualquer coisa errada, é seu papel zelar pela igreja. Nós somos batistas, por quê? Ah, porque o nome é mais bonito? Não. Porque nós, como batistas, temos a característica de zelar pela igreja local. Nós, como batistas, defendemos o sacerdócio de cada crente. Então, cuidado. Estendendo essa questão da igreja, a pior coisa para uma família é um pai que lidera aquela família corrompido. Vai trazer destruição. Aqui eu estou desdobrando, tá? Não está no texto, mas eu estou desdobrando. Amém? Que mais que eu marquei aqui? Gente, viver no pecado aberto é repugnante para Deus. Deus vomita tais pessoas. É repugnante. Do ponto de vista de Deus, é inaceitável. Cuidado. Cuidado. Nossa consciência pode perder a sensibilidade. Ela pode ficar cauterizada. Isso é muito sério. O que mais que eu separei? Deus disciplina. Deus restaura. E Deus traz conhecimento. Glória a Ele por isso, pô. Sabe, Deus dá um aperto, mas Ele restaura. A especialidade dele. Sabe? Basta um coração quebrantado, pô. Tomou aquele beliscão? Porque normalmente, gente, Deus é amoroso. Se fosse Olha, se eu fosse eu no lugar de Deus para tratar comigo mesmo, eu já estava moído já. Mas Deus vem e dá, sabe, uma beliscadinha. Se você for esperto, já se tocou, Senhor. Pisei na bola. E aí pede perdão, resolve. Deus restaura, Deus dá vida. Gente, estamos com tudo na mão. Eu sou tão pecador como você. O pecado acontece na vida de todo mundo. Ele só não pode ser uma prática. Na verdade, na vida do crente, o pecado tem que ser um acidente. Superado esse acidente, levanta a cabeça, confessa o pecado e bola para frente. Prossigo para o alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Deixando para trás todo embaraço. Eu não posso ficar lá lambendo as feridas. Eu sou pecador. Ih, deixa disso, papo furado, toca a vida, confessa logo e avança.
É muito mais legal, muito mais gostoso, muito mais alegre. E muito mais honesto com Deus. Tem gente que fica lambendo as feridas. Larga disso, tá? Quem lambe ferida, cachorro machucado. Desculpe o peso da palavra, não estou querendo fazer nenhuma comparação. Mas nada a ver, né? Aí que mais? Veja. Ao reconhecer a nossa culpa sem falsidade, Deus traz vida ao doente. Deus traz vida ao transgressor. Ele abre a ferida e ele sara. Amém? Vamos orar?